Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Depois de tanto revisar a parte de potência, agora é hora de falar da função exponencial. E quando falarmos de função exponencial, vai ficar muito claro para vocês por que precisamos detalhar, ter calma e aprender bem a parte de potência. Bora começar então? Porque hoje eu quero definir e também fazer o gráfico desse outro tipo de função, a exponencial. Bora começar com uma introdução aqui, um probleminha aí para ficar mais claro o conceito. Em uma cultura de bactérias, a população triplica a cada minuto. No começo de um experimento, existem 15 bactérias. Vamos calcular a evolução dessa cultura durante os primeiros 5 minutos? Então, olha só. A população, no começo, tem 15 bactérias. Como ela triplica a cada minuto, então passa um minuto, essa população vai de 15 para o triplo, ou seja, vai para 45. Passa mais um minuto, vamos botar aqui 2 minutos agora, o segundo minuto, a população triplica novamente. Então passa de 45 para 155. E isso vai continuando. Ou seja, depois, no terceiro minuto, depois de passarem 3 minutos, ela triplica novamente. Vai de 155 para 465 bactérias. Olha como que essa quantidade de bactérias está se multiplicando muito rápido. Isso você aprende um pouquinho lá nas ciências, na biologia, que realmente existem culturas de bactérias ou de vírus que se propagam muito rápido, que se expandem muito rápido. Esse tipo de situação é uma situação que nós dizemos na matemática que é modelada através de uma função exponencial. O que está acontecendo com a quantidade de bactérias? Eu tinha 15. Depois de um tempo, eu multipliquei por 3. Depois de um minuto, eu multipliquei por 3. Depois, para o segundo minuto, eu multipliquei por 3 de novo. Para o terceiro minuto, eu multipliquei por 3 de novo. Para o quarto minuto, que eu nem cheguei a fazer aqui a conta, a gente vai multiplicar por 3 de novo. Para o quinto minuto, o que a gente faz? Multiplica por 3 de novo. Isso daqui é o que nós já relembramos? Isso daqui, essa multiplicação de fatores iguais, eu posso escrever como uma potência. Eu posso colocar 3 elevado a 5. Certo? E se eu quisesse ter uma expressão que calculasse a evolução durante X minutos? Então, eu não quero só 5 minutos, eu quero X minutos, ou seja, eu quero calcular a quantidade de minutos que for necessária. O que você faz? Como para 5 minutos ficou 3 elevado a 5, para X minutos fica 3 elevado a X. E aí você percebe que o X, que ou é uma incógnita ou é uma variável, aqui no caso é uma variável, porque, como eu disse, eu quero calcular para quantos minutos forem necessários. Então, o X pode virar qualquer valor. O que acontece? A minha variável X está aparecendo no expoente. E esse é um dos primeiros fatores que faz definir uma função exponencial. Vamos então partir agora desse exemplo, que é uma introdução, para o que realmente é uma função exponencial. Função, já sabemos que nós já estudamos a afim, já estudamos a quadrática. Então, uma relação de dependência é uma relação que transforma um determinado número real em um outro número real a partir de operações. Então, está aqui a definição, o começo mais ou menos parecido com as outras. Só que chama-se uma função exponencial qualquer função f, o nome da função, de r então de números reais em reais não nulos e positivo. Tá? Então, esse asterisco em cima e esse sinal de mais significa que nós vamos transformar aí
em um número que seja positivo e diferente de zero. E aí é dado por uma lei da forma f de x igual a elevado a x. E o a também tem uma restrição, ele pertence aos reais, mas ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, a minha base aí, o a, ele só vai ser números positivos e não pode ser o 1, ok? Então você percebe que assim, a diferença básica para comparar as três funções é a seguinte: a função afim, ela é a função do tipo ax mais b, como por exemplo 3x mais 5. Você percebe que a variável x possui expoente 1, para indicar que ela é do grau 1. Já a quadrática, que nós já revisitamos também, ela, você observando o expoente do x, o maior expoente é o 2, para indicar que ela é do grau 2. A função exponencial já vai completamente por outro caminho, como, por exemplo, a função referente ao exemplo da introdução dessa aula, 15 vezes 3 elevado a x. Então, você percebe que a variável x ela passa a aparecer no expoente. E é isso que vai definir aí, batendo o olho, você identificar que é uma função exponencial, ok? Bom, vamos fazer aqui um exemplo para calcular o valor numérico da função. Então, dada a função f de x igual a 3 elevado a x, eu quero calcular f de 2, a f de menos 3 e a f de 1 sobre 2. Como é que eu calculo esse valor numérico? Basta substituir o x pelo número citado. Então, aqui na letra A fica 3 elevado a 2. Já revisamos potência, então isso daqui a gente já sabe fazer direto, que é 9. 3 elevado a menos 3. Também já revisitamos nas aulas anteriores como que se calcula com expoente negativo. Inverte e aí o sinal fica positivo. 1/3 elevado a 3 é 1 sobre 27. E por fim, a letra C, 3 elevado a meio. Também já relembramos isso nas aulas anteriores. Isso daqui vira raiz quadrada do número 3, ok? Então temos aí só alguns exemplos de valores numéricos que precisa daquelas nossas aulas de potência. Então, se por acaso você não sabe o que é potência, porque pulou todas essas aulas, volta lá e assiste todas elas. Então, o que nós já vimos até aqui? O que é a função exponencial, que ela tem essa cara, que ela serve para trabalhar com alguns problemas que envolvem a potência, que envolvem crescimento ou decrescimento exponencial. Mas como que ficaria isso de forma gráfica? Vamos analisar o gráfico da função exponencial. Então aqui eu quero construir o gráfico de duas funções, a f de x igual a 2 elevado a x e a f de x igual a meio elevado a x. Como é que a gente pode construir o gráfico dessas funções? Construindo uma tabela de pontos. Então, para f de x igual a 2 elevado a x, eu faço aqui uma tabela aonde eu escolho os valores que eu achar melhor para x. Lembra da definição da função exponencial? Ela pega qualquer valor em reais. Então, você pode escolher qualquer número. Você pode pegar o 0, você pode pegar o 1, não tem problema nenhum. E aí a minha recomendação é que você analise a função tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então vamos pegar um menos 1 só para a gente ter uma ideia. E vamos calcular esses aqui, porque se precisar de mais, a gente faz mais. Então qual vai ser o valor da função f de x? Quando x é zero, fica 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é 1. Quando x é 1, fica 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Quando x é menos 1, fica 2 elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre 2. Ok? Lembrando que, de novo, potência, se está com dúvida em algum desses resultados,
assista novamente às aulas de potência. Aí nós vamos para o plano cartesiano. Eu vou fazer um esboço aqui, depois eu faço o gráfico melhor para a gente analisar, tá? Quando x é zero, então eixo x, eixo y, quando x é zero, a função vale 1. Então, se a função vale 1, aqui o ponto fica em cima do 1. Quando x é 1, a função vale 2. Então, quando x é 1, a função aqui no 2, pegamos aqui o ponto de encontro e marcamos o ponto. Quando x é menos 1, então para o lado de cá, a função vale meio. Então, ela vai estar mais ou menos aqui. Consegue observar já se é uma reta, se é alguma curva, ou como que é o comportamento dessa curva? Analisando aqui, nós temos essa parte aqui de ligação, tá? É um esboço, daqui a pouco eu vou fazer o gráfico melhor, fiquem tranquilos. Mas como que funciona essa curva? Ela cresce de que maneira para cá e para cá? Como que é o comportamento dela? Para analisar melhor, vamos pegar mais um ponto, o ponto x igual a 2. Fica 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, olha como é que ela vai estar subindo bem aqui nesse lado. Aqui eu tenho 2, o 4 vai estar mais ou menos para cá. E aí eu faço aqui o ponto de encontro. Perceba como essa curva está crescendo rápido. Ela está subindo, está aumentando os valores rápido. Isso é uma característica da função exponencial. Quanto maior o seu valor x, maior ainda será o valor da função. Ela vai crescendo cada vez mais rápido. Se de 1 para 2 ela cresceu do 2 para o 4, do 2 para o 3, ela vai crescer do 4 para o 8. Então vai ficando cada vez maior. Essa curva ela vai se afastando cada vez mais. Isso é um detalhe importante que a gente percebe analisando o gráfico. Isso também acontece, só que num sentido contrário, já que aqui eu tenho uma função que ela é crescente. Tá? Opa, vou escrever aqui melhor. É uma função crescente. Mas eu também posso ter uma função decrescente. E como é que eu faço para analisar se a função é crescente ou decrescente? Eu tenho que sempre construir o gráfico? Não. Eu posso olhar aqui para a função. Se essa minha base A ela é maior que zero, ok? Mas se ela for maior do que 1, significa que a função ela é crescente. Agora, se for o caso de esse valor A estar entre 0 e 1, significa que a função ela é decrescente. Então, o exemplo A é uma função crescente e o exemplo B será de uma função decrescente, ok? E como é que a gente pode fazer o gráfico da B? Faz a mesma coisa, constrói uma tabelinha de pontos igual eu fiz aqui, pode pegar os mesmos valores, a diferença é que não vai ser 2 elevado a x, vai ser meio elevado a x. Vamos fazer o seguinte, eu vou trocar aqui para uma outra tela com os dois gráficos, tá? Vou fazer os dois gráficos em uma outra tela para explicar um pouquinho mais sobre o gráfico. Então, ó, voltando aqui, agora vocês estão vendo o gráfico que eu estou usando o software aqui. Eu estou usando o GeoGebra para construir o gráfico e vocês poderem visualizar melhor. Então, vocês estão percebendo aqui o nosso ponto 1, que a gente já tinha marcado lá. E vocês também podem perceber o ponto de encontro. Aqui, vou até aproximar um pouquinho mais para vocês verem. Vamos marcar aqui o ponto 1, ok? Temos aqui o ponto 1, 2, que nós tínhamos feito lá também na outra tela. O ponto 2, 4, que nós também já tínhamos feito lá na outra tela. O ponto menos 1 e meio, que também já tínhamos feito. Então você pode observar que esse gráfico ele é crescente e que olha como é que os valores aqui são muito pequenos, são muito baixos. E conforme está passando aqui, os valores estão aumentando, essa curva vai cada vez mais ficando mais alta, ou seja, os valores vão ficando cada vez maiores.
Por que eu coloquei aqui no software? Porque eu posso fazer isso. Ó. Eu posso afastar a minha tela e vocês vão perceber que, deixa eu só tirar esse ponto que eu não quero, vocês vão perceber que cada vez mais, ó, como vai ficando pequenininho aqueles pontos que a gente marcou, porque eram números tão pequenos. E olha a minha curva como é que ela tá. Ela mal está se afastando do eixo X, ou seja, eu não estou pegando nem valores tão altos. Se você olhar, ó, olha onde é que está o X20 aqui. E olha, antes de chegar no X20, o valor da função já está lá passando de 140, 160. Eu posso afastar cada vez mais. Vamos aqui só ajeitar para vocês verem. Olha como é que está lá em cima. Eu já estou com valores muito altos, chegando aqui em 700, 800, e eu nem cheguei no 50 aqui do x. Então a função exponencial ela tem essa característica de um crescimento muito alto conforme o tempo vai passando. Já por outro lado, se você observar aqui no eixo x, a curva parece estar em cima dele, né? Vocês estão vendo aqui um traço um pouquinho mais esverdeado, mas a curva ela nunca toca o eixo x. Observa aqui, ó, tá vendo a diferença do eixo x para a curva? Bem baixinha, mas se eu der um zoom, ó, e aproximando, vocês vão vendo que o gráfico ele nunca está cortando o eixo x. Ele está ficando bem perto, ó. Ele vai diminuindo, vai ficando cada vez mais perto. Mas se eu ficar aproximando, vocês vão ver que o gráfico nunca corta o eixo x. É uma outra característica do gráfico dessa função, ok? Então vamos voltar aqui para um tamanho melhor que a gente pode observar, porque lá naquele exemplo ele pedia para construir 2 gráficos e eu só construí um. Então vamos fazer aqui um segundo gráfico, que era o gráfico da meio elevado a x. Eu vou colocar aqui para vocês verem o que acontece. E aí eu tenho esse gráfico azul que é a meio elevado a x. Você percebe que é espelhado, né? No caso, o crescimento que era aqui para o primeiro quadrante, agora eu tenho um decrescimento aqui a partir do segundo quadrante. Os valores desse meu gráfico azul vêm diminuindo e acontece a mesma coisa. Ó. Chega aqui no eixo x, parece que está encostando nele, mas olha só quando eu dou o zoom, vocês observam que não encosta no eixo X. Ela vai ali bem rente, tentando se aproximar, mas nunca encosta o eixo X, ok? Então o gráfico verde aí é o gráfico da f de x 2 elevado a x, o gráfico azul é o da meio elevado a x. E outra coisa que vocês podem observar é que os dois gráficos, ó, cortam o 1 do y. E por que os dois gráficos, ou qualquer função exponencial, vou digitar aqui mais uma função exponencial, só para vocês verem, qualquer função exponencial sempre corta o y igual a 1. Por quê? Lembra lá das potências? Todo número elevado a zero é 1. Então, isso vale aqui na construção do gráfico, que serve como referência para vocês. Todo gráfico de função exponencial sempre vai cortar o y igual a 1 e nunca vai cortar o eixo x. Ele sempre vai ou diminuindo rente ao eixo x, ou então vai crescendo, se afastando dele, mas nunca corta o eixo x, ok? Então aproveitei aqui para utilizar o GeoGebra, que vocês podem acessar aí pelo computador, pelo celular de vocês. Coloca aí no Google GeoGebra que vai aparecer o site para conseguir visualizar. E além de visualizar, vocês podem estar fazendo algumas animações também, como por exemplo esta daqui, para observar melhor como que fica a função exponencial, ok? Então coloquei aí essa laranja para vocês verem o que vai acontecendo com ela. Tem um momento que vira 1, que aí vira reta, deixa de ser exponencial, mas aí você tem o gráfico dessa função, ok? Vamos encerrar por aqui.
Já falei bastante, dei aí uma boa passada pelo conceito de função. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de equações exponenciais, ok? Agora, respondam as perguntas aí que eu vou sugerir, façam os exercícios e bons estudos até a nossa próxima aula.